Ô Glória, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que o seu dia, a sua quinta-feira tenha sido uma bênção, porque à noite nós estamos juntos agora para bem dizer ao Senhor Jesus de uma outra forma, com informações, mas não deixa de ser, gente, né? O povo de Deus tem que estar bem informado. Verdade. E muitas vezes nós, com esse tema que nós estamos falando hoje, né? Às vezes nós deixamos para lá porque achamos que não tem importância, mas tem muita importância. Se tem alguém que tem que saber o que está acontecendo, somos nós, o povo de Deus. Amém? Amém, é verdade. Então, que você compartilhe conosco, né? Curta conosco a Church Information. A Church Information, interaja, né? Porque é um assunto que é para mim, para você, é para todos nós. E como a pastora falou, essa sombra aí é A mascote. a mascote, gente. E como a pastora falou, nós temos que saber, nós temos que ter informação, nós temos que... não estamos falando que nós temos que ser perito em tudo, porque sempre vai ter um que nós não vamos conseguir. Mas nós não podemos estar desapercebidos com as coisas que têm acontecido, com tudo, porque tudo que tem acontecido é a preparação para o Senhor Jesus voltar. E nós precisamos estar atentos. E com essas o que é a Church Information, o que é o propósito dela? É te manter informado com o que acontece junto com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, quando a Bíblia fala que ela é resposta para tudo, é para tudo. É para tudo, não é só para uma área, é para todas as áreas, inclusive esse tema que nós vamos falar hoje. Amém? Então compartilhe, fale conosco, né? Muito prazer, boa noite. Meu nome é Lawanda, pastora Leni. Oi. Você que vai estar vendo aí pela primeira vez o nosso canal, né? No YouTube, nós temos um canal para que essas lives, esses Church Information, os cultos, fiquem gravados, para você poder estar revendo, visitando, compartilhando. Então vai lá no YouTube, você que vai estar vendo aí no YouTube, seja muito bem-vindo, né? Somos a Church Last Hour, um ministério aí que o Senhor levantou, nasceu do coração de Deus para poder alcançar a sua vida e levar o evangelho, porque é a última hora. Gente, o que é Church Information? Igreja da última hora. Desculpe, é Church Last Hour. Church Last Hour. Aqui hoje é a Church Information, já fica na cabeça. Já fica na cabeça. Church Last Hour. Igreja da última hora. É. Sabe por quê? Porque é a última hora, gente. Jesus Cristo está voltando. Mesmo quem não quer crer, tá escrito. Tá aqui o livro, ó, o livro mais lido, a Bíblia Sagrada. Aleluias. Aleluia, tudo está aqui. Tudo que está aqui já está acontecendo. Então, falta muito pouco. Mas o que é esse pouco? É você. O Senhor não quer que você se perca. Ele quer que você esteja junto conosco, né? Então, hoje é mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. Amém. Porque no meio da informação você pode falar, nossa, eu quero esse Jesus. Oh, glórias. Né? Então, é verdade. Porque não tem dia, não tem hora. É verdade. O dia da vitória, o dia da bênção é hoje. Amém. Amém? Amém. Então que você possa abrir o seu coração. Só com a informação, é só a informação, mas você pode fazer pedido de oração, né, Rolanda? Pode fazer pedido de oração. Ah, mas eu tô vendo... Hoje é quinta, né? Aí, mas quando você vai ver só sábado. Ah, se eu tivesse visto na quinta. Não, você pode fazer o seu pedido. Pode. Na descrição do vídeo estão os nossos telefones, que é para você chamar mesmo. Pode deixar aí nos comentários, pode nos chamar, pode nos chamar no Messenger, nos nossos telefones. Gente, tem várias formas de nos encontrar. É verdade. Né? E nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui por sua causa, para que você conheça o Senhor Jesus. Amém. E você que já conhece e desistiu, e eu nem preciso saber por quê. O importante é que o Senhor te quer de volta. Amém. Amém? Amém. Ele
é expert em perdoar. Os homens não, a gente fica falando, mas será? Fica pensando, né? Nossa, e a gente é um ser pensante, e a gente fica, né? O Senhor não. Ele está sempre pronto para te receber, para te perdoar. Amém? Amém. Então, vem. E hoje nós falamos já vários assuntos, gente, na Church Information, né? Começamos com a comunicação e a igreja e a comunicação, e veio depressão, finanças, divórcios, ansiedade foi o último, né? Foi o último, ansiedade. Depois nós vamos fazer descrever, pra gente não esquecer. E Notado. Porque esquecer não é problema aqui, gente. Senhor, só Jesus, viu? Aleluias. Glórias. Mas, e começamos com a política. Por quê? Porque dia 7 de outubro está aí, batendo na porta. Menos de um mês. Menos de um mês. E não adianta a gente chegar e falar... Eu já fiz isso, né? Eu falei já várias vezes. Você vai passando, alguém te dá um papelzinho, você vota. Não sabe quem é, quem deixa de ser. Nunca ouviu falar. Se nunca ouviu falar, não sabe que ele está junto com aqueles que estão contra a igreja, que vão perseguir a igreja. Então, você precisa ver. Você precisa antes ver os servos do Senhor Jesus, né? Que, gente, perfeito não há ninguém. É só o eterno. Mas nós temos que pelo menos nos precaver quanto a tantas coisas que estão contra a igreja aí. Então, vamos pensar direitinho. Gente, ninguém vai falar nomes aqui. Não, a consciência é sua. O querer é seu. O Senhor, que é o lindo, o eterno, o cheiroso, ele dá livre-arbítrio. Quem dirá nós, né? Nós direcionamos, mas você que toma a decisão. A mesma coisa que nós estamos falando nesses dias, até o dia 7 nós vamos falar sobre política, tá? Amém. Até chegar o dia 7, né? Que tá muito próximo, nem sei quantas quintas-feiras tem. Parece que deve ser umas 3, deve ser umas 3, no máximo, né? Mas nós vamos falar para que naquele dia você tem uma oportunidade de saber, aí você procura aí nas quintas-feiras, acho que é a terceira que nós estamos falando sobre política, né? É a terceira hoje. E no início nós começamos a falar por que começaram a pensar sobre governantes, que tinha que ter governantes, e a razão é muito linda. Aí você se surpreende com tudo que vem acontecendo, mas se você vai lá atrás, você fala, nossa, como seria bom se fosse assim, né? Porque você fala, nossa, mas quem que inventou isso? E aí você não entende, você acha que é para acontecer tudo o que está acontecendo e não é. Amém? Amém, é verdade. E como esse assunto está hoje e como ele começou, que foi a política, se hoje nós somos só pensar em hoje, realmente política é um assunto que nós não queríamos falar, não queríamos ver, não queríamos nem ouvir orar, nada. Nem eleição, nem nada. Só que quando nós pegamos lá a raiz, era bom. A intenção era boa, o propósito era bom. Só que, como a palavra de Deus diz, o Senhor veio para salvar o mundo, mas os homens preferiram as obras das trevas, nós. E a mesma coisa é a política, ela veio para trazer luz, para trazer direcionamento, mas foi distorcida. Foi distorcida e acabou no que deu hoje. E aí na primeira nós falamos, né? Antes de entrar no assunto, falar rapidinho das nossas redes sociais. Tava esquecendo. Nós temos um canal, né? Como eu tinha falado aí no YouTube. Entra lá, chama Church Last Hour. Inscreve lá. Church Last Hour, procure. Entre, se inscreva. Veja os outros vídeos. Compartilhe. Nos ajude a divulgar, a crescer, a compartilhar. A fazer esse canal, gente, ser movimentado dentro do YouTube. Porque nós fazemos.
Nós fazemos, mas nós precisamos da sua ajuda. Amém. Amém? É assim mesmo. Nós precisamos, porque nenhum canal ele chega sozinho. Esses grandes aí. Foi alguém. Foi alguém. Então, nós estamos fazendo, eu compartilho, a pastora compartilha, e você também vai compartilhar, porque eu creio em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, você vai copiar aquele link, vai compartilhar, vai divulgar, vai jogar na... Você que tem página, está nos assistindo, divulgue dentro da sua página, dentro do seu Instagram, né? Vai lá, recomende, porque é a palavra do Senhor Jesus. Não é nada mais além disso, é a palavra do Senhor. É vidas serem alcançadas. Amém? Entre também na nossa página no Facebook. Curta lá a nossa página, compartilhe. Você que está num grupo, compartilhe esta página. Escreve lá, olha, gente, entra lá no Facebook. Tem uma página maravilhosa que fala do Senhor Jesus, que fala de Deus, fala de vida, fala de solução. Você que está com problema, ó, tem 2 mulheres lá, tem uma moça, tem uma pastora, elas vão orar por você. Compartilhe. Compartilhe, indique, marque seus amigos, né? Às vezes a gente fica marcando nossos amigos aí numa receita, num curso, e você também faz isso. Então marca nessa página. Você que vai ver aí a live de ontem, tá aí na nossa página. Compartilhe, clique, coloca o nome de alguém, marque aí. Amém. Amém? E também tem o nosso Instagram, @ChurchLastHour. Isso. Nos siga. Entra lá, nos siga. Eu postei hoje lá os vídeos. Pode seguir a gente. Persiga não, siga. Siga. Perseguir não, gente. Em nome de Jesus. Eu postei lá hoje o vídeo da introdução do canal. Postei lá o nome do canal, a fotinho lá bonitinha, para que você possa nos encontrar. Postei lá, coloquei uns negócios para as pessoas verem, curtir. Então, eu tô lá, nós estamos lá movimentando. E você também pode fazer isso. Amém? Amém. Porque você vai ser abençoado. Ah, mas o que Deus vai me abençoar com um clique ou numa rede social? Ele vai. Porque não é somente uma rede social. Oh, meu Deus, a Julieta. A Julieta, vem, Julieta. Cadê o fiozinho dela? Tá bom. E temos táticas aqui também com a mascote. Tem que ter tática, Tem que ter gente. tática, gente. Então nos ajude, compartilhando, divulgando, falando para alguém desse canal, porque alguém precisa. Amém? Pode dizer que alguém precisa. Em nome de Jesus. E vamos, né, para o nosso assunto. Estamos falando sobre política. Na primeira quinta nós falamos sobre como ela surgiu, de quem ela originou. Só vou dar só uma introduçãozinha, só falar um pouquinho. Ela começou lá na Grécia, que foi, né, que começou a ter as ideias lá de como ter a política. Depois nós falamos como que a política começou no Brasil, como que ela surgiu no Brasil, que nós não poderíamos deixar de falar de Portugal, da colonização, de Pedro Álvares Cabral, da proclamação da República, porque tem tudo a ver, gente, com política. Tem tudo a ver, porque ali o Brasil ele ainda... A nação dele lá naquela época era os índios, e como que começou. E ainda a pastora falou aqui sobre os escravos, sobre a mente dos escravos. E eu sei que Deus falou. Amém. Deus falou através desse estudo, porque nós também estamos aprendendo. Eu até imprimi aqui bastante coisa que... Hoje eu vou falar só um pouquinho desse assunto. Na quinta-feira vai ter mais, porque ele é extenso. E a gente precisa saber o que aconteceu. Porque é a nossa história. Mas aconteceu em 1888. Era você, originou de você também. Porque nós moramos aqui, nós somos brasileiros, nós temos que saber. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E aí agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre as fases da República no Brasil. Só que na próxima eu vou aprofundar dentro de cada fase o que cada um aconteceu. Aqui eu só vou dar uma pincelada. E no começo diz assim: a era republicana no Brasil teve início em 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vigora até os dias de hoje. Nesses anos, o país passou por importantes mudanças de governo, inclusive um período de ditadura militar.
que é tanto falado, né? A ditadura. É isso que eu ia falar, só dando uma pausa aqui. Gente, tem pessoas que ficam falando: volta à ditadura, volta à ditadura, volta à ditadura. A única coisa que a ditadura que eu pesquisei, que eu vi aqui, que ela fez, gente, foi fazer crescer o produto interno bruto, o PIB. Isso ela acelerou. Só que o que ela causou de morte, de sofrimento, que tem pessoas até hoje que carrega sequelas, né, pastora? Os traumas, né? Traumas que aconteceu, porque quando entrou aqui um dos governantes aqui, o que ele fez? Ele deu anistia política. E com quem tinha culpa durante o período militar, ele fez o que? Ele apagou aquele período que aquela pessoa fez. Ou seja, ela se tornou inocente. Só teve pessoas que foram vítimas desse período. Que depois eu vou aprofundar na próxima quinta. O que acontecia nesse período? Porque não era assim, ditadura. A gente não tá... Olha, não estamos nem ligados no que foi essa ditadura. Aí diz assim, o Brasil, república, pode ser dividido em 5 fases. República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Nova República. Na República Velha, o período dela foi de 1889 a 1930, que foi o período que começou com a proclamação da República, né, que foi liderado pelo Marechal Deodoro, e em 1891 é promulgada a primeira Constituição da era republicana. Ou seja, a nossa Constituição ela passou por muitas mudanças, gente. Muitas. E esse período também foi conhecido como República das Oligarquias, que foi um período que foi marcado naquela época que a gente já ouviu muito falar de São Paulo e Minas, naquela época da revolta do café com leite, da República, porque o forte de São Paulo naquela época era o café. E o forte de Minas naquela época era o leite. Então, eram os 2 estados que governavam ali, eles eram chamados de oligarquia. E nessa época que ela também foi conhecida como república, só que teve uma quebra porque teve uma troca desse governo. Foi, né, até 1930, essa república da oligarquia, ela foi continuando. Quando chegou em 1930, aconteceu uma revolução, que foi aí que deu fim a essa era da República Velha. Quando chegou em 1930, é o período chamado Era Vargas, que eu acho que foi bom, né, pastor? Tem algum conhecimento? Assim, eu já ouvi falar de que foi bom. Eu não... O povo fala, né? Mas, assim, de verdade eu não me aprofundei. Porque, de repente, às vezes a gente fala de coisas que não... Mas eu vou procurar saber. Quinta-feira eu falo, assim. Porque uma coisa é as pessoas falarem, outra coisa é você... Eu já ouvi falar, né? Que peguei aqui, eu já ouvi falar de pessoas de fora, assim, mas não sei também. Mas vamos ver o que tá falando aqui. Aí quando chegou em 1930, veio essa Era Vargas, que durou até 1945. E os primeiros anos dessa era, elas foram marcados pelo clima de tensão entre a oligarquia e os militares, que foram principalmente no estado de São Paulo, que eu acabei de falar agora, que foi quando foi provocado a Revolução Constitucionalista de 1932. A Julieta também tá falando. Ela falou que lembra dessa época. Que nós, né, dia 9/7 aí, nós, estamos em casa, o pessoal que só mora em São Paulo. E nós falamos, que feriado que é? Revolução Constitucionalista, mas... nem sabe. A gente só sabe por quê? Porque tá vermelho lá no calendário. Isso é verdade, gente. Venhamos e convenhamos. A gente só sabe porque tá vermelho lá no calendário, porque nem eu sabia o que tinha acontecido, o que era essa revolução. Foi o clima de tensão, a revolta entre a oligarquia e os militares, que aconteceu essa revolução. Quando foi em 1935, foi criada uma Aliança Nacional Libertadora, ANL. Ela promoveu uma tentativa do golpe contra o governo Getúlio Vargas, que a gente vai estar aprofundando na próxima quinta, que foi a intentona comunista. Getúlio Vargas aproveitou o episódio para declarar
estado de sítio e ampliar seus poderes políticos. Ó, nessa época, deita aí, abençoado. Ai, Ai, Julieta. ai, Julieta. Julieta. É que ela gosta de história. Oh, meu Deus. Aí, gente, nessa época, Getúlio ele adotou um discurso nacionalista e começou a articular um movimento pela sua permanência no cargo. Mas em 1945, o exército derrubou o presidente. Em 1945. Quando chegou em 1945, houve a República Populista, que ela durou até 1964. E diz assim, após a queda de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente. Nessa época, a gente teve muito presidente. Até cheguei a comentar, eu não sabia que o Washington Luiz foi presidente do Brasil e a gente só sabe porque é estrada aí. Eu nem sabia quem era ele. Ele foi um presidente. Foi um dos, que nessa época teve muitos, né? Aí, cadê? O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente, porque derrubaram, né, Getúlio Vargas. E a Assembleia Constituinte criou a 5ª Constituição Brasileira. Olha, de 1891 até 1964, houve a transformação de 5 Constituições brasileiras. E nessa 5ª, que foi estabelecido os poderes executivo, legislativo e judiciário. Que eu creio que nós vamos também conseguir falar um pouquinho sobre cada poder. Porque é onde cada um age, que é na hora que você vai votar. Ah, eu vou votar no senador, mas o que o senador faz? Não sabe. Ah, a gente não sabe. Não sabe. Vai ter que aprender. Oh, meu Deus, o que o deputado, o que o prefeito, o que o vereador faz? Nossa, eu vou votar no Joaquim José da Silva Xavier. Mas você sabe o que ele vai fazer lá? Mas quem ele é? Né? É verdade. Você não sabe. Nossa, para deputado estadual. Qual a diferença do federal? Bem assim mesmo. E aí a gente volta em qualquer um, porque fala, o importante é o presidente. Lê do engano. É verdade. Lê do engano. Lá pode pôr qualquer um. O importante é o presidente. Não é assim que funciona. Porque é isso, agora voltando para a questão disso que a pastora falou. Dos 3 poderes? Dos 3 poderes, né? Falando, né, que o importante é o presidente, os outros não. Mas é isso que o mundo quer fazer conosco. Nos deixar, sabe o quê? Não tô falando que não tô xingando nada, não, mas ignorantes de informação. Leigos. Porque se você é leigo, se eu sou ignorante, não me interessa pra mim. Mas tem alguém lá que sabe. E, gente, uma das maiores chaves para manipular pessoas, para tudo, é a informação. É a informação, porque a gente fica, nossa, por que vão nesses lugares, né, carentes? E, infelizmente, acontece. Chegam com uma cesta básica, chegam com um saneamento que não tem ali e conseguem. Uma porque a necessidade vai falar mais alto mesmo, e outra porque não tem informação. Eles não têm informação, então não sabem o que podem fazer. Eles não sabem, nós não sabemos o poder que nós temos. É verdade. Porque olha o nosso pensamento, porque isso que a pastora falou é verdade. Há pouco tempo atrás era assim que eu pensava. Não, pra mim é só o presidente. Aí ele vai lá, só que não depende dele. Só que não depende dele, gente. Ele pode ter sim como presidente para poder representar. É que nem falar agora para vocês, para ser bem, é igual quem trabalha nas eleições. Nas eleições quem trabalha tem 3 mesários e um presidente. Só que o presidente ele não resolve tudo sozinho. Não. Quem faz a maioria do trabalho, por incrível que pareça, é os mesários, não que ele não faça.
Mas são os mesários que vão lá, que fazem as coisas, que organiza, que assina o seu... Ele não faz nada sozinho. Ele só tem um nome para, se caso acontecer alguma confusão, algum desentendimento, ó, chama o presidente porque ele representa aquela sessão. É só para representar, que ali tem o presidente, né? É o representante. É um representante. Mas quem faz todo o trabalho é os mesários juntamente com o presidente. E não decide tudo sozinho, não né? Não. Acontecer alguma coisa, ele vai falar, gente, tá acontecendo isso. O que a gente pode fazer? Como que vamos escrever aqui? Ele não faz tudo sozinho. A mesma coisa é o presidente. Amém? Meu Deus, a Julieta tá assessorando lendo, tá aqui. assessorando aqui. Ainda bem que eu já acabei a parte que ela tá lendo. Aí, tá, né? República Populista, os três poderes. Aí, continuando. Em 1950, Getúlio volta ao cenário político e vence as eleições presidenciais. Ele volta. Graças à sua postura nacionalista, ele recebe apoio de empresários, forças armadas, grupo de políticos no Congresso, da União Nacional dos Estudantes, ó, o olho dela, que a une, e da sociedade. Pelo que a gente tá pesquisando aqui, Getúlio foi bom. Assim, né? É, porque ele voltou, né? Ele voltou, né? Vamos deixar. Então. Lá, vamos aqui voltar a folha. Pera aí, gente, eu tô indo aqui. Ai, ó. Só que enquanto ele voltou, né? Enquanto isso, a oposição crescia e se organizava contra o governo novamente. Quando foi em 23 de agosto de 1954, 27 generais exigem publicamente a renúncia de Vargas. E na manhã do dia 24 de agosto, Vargas comete suicídio. Com licença? Obrigada. Então, infelizmente, ele cometeu suicídio. Pelo que tá falando aqui, ele foi bom, mas ele não aguentou a pressão. E para você ver como é que era, como que 27 generais em público conseguem fazer renunciar o presidente. Olha como ainda estava tudo bagunçado, né? Aí, Vargas, ele comete suicídio. Aí vem quem? Juscelino Kubitschek. Ele assume a presidência em janeiro de 1955. Com a promessa de realizar 50 anos em 5. 50 anos em 5. É a promessa dele. Aí eu vi uma promessa, hein? Já que é pra prometer. Vamos prometer. Se não for pra ser assim, eu nem prometo. Aí a reação à política de JK veio com a eleição do populista Jânio Quadros. Que eu tava até pesquisando, ele fez na época tinha uma propaganda dele que ficava com a vassourinha, falava que ele ficava varrendo a política. É muito legal, gente, eu tava pesquisando. Populista Jânio Quadros, que renunciou ao mandato no ano seguinte. Na época, especulou-se que a renúncia foi uma estratégia usada pelo presidente para conseguir que o Congresso lhe oferecesse poderes totais. Olha isso. Mas, ao contrário do que Jânio esperava, o Congresso aceitou prontamente sua saída. Ele quis jogar, né? Ele blefou, né? Ele achou que ele ia renunciar e o que eles iam fazer? Não, fica aqui. Não vai, prontamente aceitou a sua saída. E olha como, durante um ano, olha tudo que aconteceu. Meu Deus. Olha isso. Acabou isso aí, Jânio renunciou, né? Ele infelizmente achou uma coisa, mas foi outra. Entre o período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Que conforme tudo isso aqui, gente, o aumento da crise política. Só que quem sofria aqui? O mesmo que sofre hoje, né? E tudo começou para que o povo não sofresse, né? Para que tivesse um representante para o ajudar. Ai, meu Deus. Olha, mas quem sofria com isso aqui era o povo.
Porque nisso aí, com certeza, a inflação tava hiperinflação, escolas, saúde, tudo que tá hoje. Tudo. Que só vem se arrastando, né? Só se arrasta, né, pastora? Só Muda se de arrasta. nome, faz não sei o quê. Muda de tempo. Muda de tempo e não muda nada. Muda, né? muda e não muda nada. E aí, né, entrou a ditadura militar, aumentou a crise e as tensões sociais e em março de 1964, as tropas em Minas Gerais e São Paulo saem à rua. E no dia 9 de abril é decretado o ato institucional número 1, que caça mandatos políticos e tira a estabilidade de funcionários públicos. Ó, que caça mandatos políticos. Continuando, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ó, quem passa pela Castelo Branco, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito presidente. Meu Deus, todo mundo aqui era presidente. Todo mundo aqui virava presidente. E em seu governo foram promulgados os atos institucionais que suspenderam os direitos políticos dos cidadãos. Ó a ditadura militar aqui, ó. Pessoal que pede. A ditadura. Em 1967, o Marechal Arthur da Costa e Silva assume a presidência e decreta... Fui lá nessa rua. Foi? Arthur da Costa e Silva assume a presidência e decreta em 1968 outro ato institucional, que fechou o sistema político e ampliou a repressão da ditadura. No final de 69, Costa e Silva adoece e é substituído por uma junta militar. Entre o general Emílio Garrastazu Médici. Emílio Garrastazu Médici. É, esse nome aqui. Assume a presidência. Com ele, cresce a repreensão e uma severa política de censura é colocada em prática para todos os meios de comunicação e expressão. Eita, a ditadura que o pessoal que pede. O sucessor de Médici foi o general Ernesto Geisel. Geisel. É Geisel? É. Ernesto Geisel. Ernesto Geisel. E aí ele inicia um lento processo de transição rumo à democracia, porque para repreensão era rápido, mas para a democracia, para mudar, era lento o processo. E em 1978 ele acaba com o ato institucional 5 e impõe ao general João Batista Figueiredo para a sucessão. Figueiredo decreta então a lei da anistia e restabelece a pluripartidarismo. Ele então, a lei da anistia foi o quê? Soltar os presos políticos, apagar o passado dos políticos e restabelecer a pluripartidarismo, que é esse tanto pluripartidarismo, que é o quê? Esse monte de partido que nós temos aí. São bastante, né? Passou esse período, vem a Nova República, de 1985 até hoje. Essa Nova República é o período em que seguiu o governo militar, caracterizado pela democratização política e pela estabilização econômica. Né? Isso aqui que tá falando, né? Em 1984, o movimento Diretas Já... Nossa, nem fala nesse. O movimento Diretas Já mobilizou milhões de brasileiros que pediam eleições diretas para presidente. E aí, eu só quero dar uma paradinha aqui. Como a pastora falou, né? A gente não dá a real importância, pega lá na minha cidade, lá em Minas, fala Santinho. O papelzinho com candidato. Pega o Santinho, que de estrada não tem nada. Ô, gente, que incrível. Pega o Santinho, o papelzinho, e vai lá votar. Porque não tem importância. Só que quem foi pra rua pra pedir voto? Quem foi? Esse que tá aí vai votar em qualquer um. Quem foi pedir foi o povo, fomos nós. Porque já que não tem... Tava clamando por diretas já. Por diretas já. Porque se não tivesse diretas já, presidente, a gente não ia eleger, não. A gente não ia às urnas. Só que quem foi que pedir? Fomos nós, foi o povo que foi pedir.
né, pediam eleições diretas para presidente. A Câmara dos Deputados, no entanto, não aprova e o Colégio Eleitoral elege o deputado oposicionista Tancredo Neves, que concorria contra Paulo Maluf. Esse aqui, ó, eu disse, esse aqui não foi bom não, porque o neto dele não foi não. E é lá para meus lá para Minas, ele não foi bonzinho não. Tancredo, agora eu falei certo. Tancredo não chega a tomar posse, falecendo vítima de infecção hospitalar. Eu sabia que ele tinha morrido, mas não sabia o motivo. O vice dele era José Sarney. Assume. O bigodudo. E no seu governo é promulgada a Constituição de 1988. O documento instituiu o Estado Democrático e a República Presidencialista. Em 89 entra quem? Fernando Collor. Nossa. O sangue de Jesus tem poder. Tem. Só de falar esse nome já dá tremedeira. Eu não sou da época, gente, mas eu sei que foi ruim. Eu sei que foi. Vence as primeiras eleições diretas para presidente realizada. Praticamente desconhecido no resto do país, sua campanha foi baseada na promessa de combate à corrupção, olha o que estava prometendo, e da construção de uma imagem de um líder jovem e dinâmico. Após 2 anos do seu governo no Congresso Nacional, o Congresso Nacional instaura uma CPI, cujas conclusões vão ao pedido de afastamento do presidente, que é o famoso impeachment. Mas Collor, muito esperto, né? Renunciou antes de ter o seu impedimento aprovado. Mesmo assim, o ex-presidente teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Só. Ou seja, né? Depois, o que aconteceu? Voltou. E olha quando ele foi eleito? 89. Um dos fatos mais marcantes desse período foi o movimento dos caras pintadas. Quando milhares de estudantes saíram... Milhares. É milhares? Quando milhares de... Eu tava olhando, eu falei, por que tá militares aqui? Eu tava olhando desde antes militares, gente. Desculpa, viu? Quando milhares de estudantes saíram às ruas pedindo o impeachment de Collor. Após a renúncia, o vice-presidente Itamar Franco assume o cargo. Em sua administração é implantado o Plano Real. Pastor, lembra qual que era antes desse Plano Real? Não. Nossa, pra eu lembrar A gente vai aprofundar isso na próxima quinta. O projeto foi executado pela equipe de então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu... Viajando Henrique Cardoso. Que se elegeu em 1994. Eu nasci em 91, tá, gente? Então é quase na minha época. E foi reeleito em 1998. Ah, tá. Depois disso, quem foi que foi eleito em 2002? O Lula. Ele é eleito a presidência e depois foi reeleito, né, novamente em 2006. Então, olha as mudanças, né, que teve. Muitas mudanças. Porque para vocês verem que tudo tem a ver conosco, porque quem foi pra rua pedir voto fomos nós. Quem lutou contra fomos nós. Para hoje, não tô falando que tudo foi culpa nossa, não, mas nós temos que voltar a ter o sentimento que aqueles da direita já tinham. Porque eles sabiam do poder que eles tinham. Por isso que eles foram pedir. E hoje nós temos que saber. Muito mais ainda quando nós sabemos que a palavra de Deus também fala sobre política. Sobre quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Então que nessa noite você possa ter aproveitado. Né? Desfrutado, aproveitado, porque foi muito legal. Desculpa os erros, tá, gente? É que eu fico emocionada a cada live. Aí tem algumas palavras assim que elas trocam sozinhas aqui na minha frente. Mas que você possa ter aproveitado e ter aprendido como nós. É muito bom, gente. Não é, pastora?
São coisas que é igual a Bíblia. Como é que nós vamos decidir algo que a gente nem conhece, a gente nem sabe, né? A verdadeira criação, né? Porque foi criado, a gente não sabe nada. É verdade. E como você falar que serve a Deus se você não conhece Ele, não conhece o que Ele falou conosco, o que Ele fala conosco, né? Então, assim, é algo muito... Parece chato, se torna por tudo que acontece, mas quando você vê tantos acontecimentos, né? Isso é uma... Gente, é muito pouco. Assim... Perto sabe? De tudo que tem, é muito pouco. É muito pouco. A gente, você falando de dinheiro, né, do real, eu sei que tinha cruzeiro, cruzado novo. Né? Gente, tinha tantas coisas, né? E vem tanta mudança. Porém, muda, mas, né, a gente... O que acontece? A gente pede e não se aprofunda naquilo que pediu. Aí vem e você não sabe nem por que está acontecendo, né? E a gente está passando, a gente não vai falar, vai se aprofundar de pouca coisa, porque é muita coisa para falar, né? Isso é história. Quando a gente vê na escola, a gente não se interessa porque é passado de uma forma cansativa, né? E não era para ser, era para ser algo que nos despertasse, né? Mas que você tenha aprendido bastante. É verdade. Nessas poucos minutos, gente, porque eu sempre falo, a Church Information é de 30 a 45 minutos. Amém. Né? Mas tem sido bom para nós também, espero que tenha sido para você, e nós continuamos na próxima quinta, né? Amém, na próxima quinta. Próxima quinta, Church Information. Política. Ô, glória. Quem sabe, né? Eu não me candidato a próxima. Pode ser. Oh, meu Deus, pode ser, pastora Leni. É verdade, vote. Gente, amanhã, sexta-feira, nós estaremos em oração por cada pedido. Desde o dia 1/4 que nós começamos, completamos 5 meses no dia 1º. Nós estamos orando por cada nome, cada situação. Amém. Sabe, eu sei que já tem muitos testemunhos. Ontem nós tivemos 2. Amém. Para a glória do Senhor Jesus. Então, mande o seu pedido aí. Amém. Escreva nos comentários, nos chame, ligue, chame no Messenger, no Instagram, sabe, no Face, chame. Nós vamos orar. Amanhã à noite estaremos em oração. Amém. E no domingo um grande culto. Grande culto é o culto dos primeiros frutos. Ô, glórias. Amém? Amém. Então não percam. Quarta-feira nosso culto oficial, quarta e domingo, após as 20h30, cultos oficiais, né? Até que o Senhor nos dê nova direção. E na quinta-feira, após as 20h30, Church Information, que é um pouquinho mais rápido, por isso que nós estamos indo embora, né? Vamos embora, vamos dar tchau. Mas voltamos no domingo e com a Church Information na quinta. E no culto oficial, quarta. Então nos vemos. Gente, vamos? Vamos, por hoje é só, mas domingo estamos de volta. Domingo estamos de volta. Que você tenha uma noite restauradora. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo no seu coração. Tchau, gente. Tchau.